passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. O Senhor esteja convosco. As coisas antigas já se passaram. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando hoje a festa do batismo de Jesus. Uma solenidade que consta no encerramento desse tempo que nós chamamos de tempo do Natal. Próximo domingo já retomaremos a caminhada de tempo comum. Já não é mais a cor branca, aí passa a usar a cor verde, a nossa caminhada na esperança de novo. Mas uma esperança firme, uma esperança com uma certeza de que o menino Deus caminha conosco agora, ao longo desse ano de 2021. Portanto, as leituras desse final de semana, em que celebramos a solenidade do batismo de Jesus, tem como cenário, tem como pano de fundo o projeto salvador de Deus. Jesus, ao ser batizado por João, lhes é revelado que ele é o Filho amado, que ele é o Filho predileto, que veio a esse mundo com uma única missão: salvar e libertar os homens. Tirar todo homem, toda mulher das garras do pecado. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada lá do profeta Isaías, o capítulo 42. Essa primeira leitura foi escrita mais ou menos lá pelo ano 550 antes de Cristo. Dentro daquele contexto de exílio na Babilônia, quando os judeus estavam exilados. E havia uma frustração muito grande no coração do povo. Aquela frustração havia tomado conta de todo mundo. E a pergunta que não saía do coração de cada um deles era: será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus nos abandonou? Ou será que Deus não é tão poderoso como eles falam que são? Porque se fosse, nós não estaríamos vivendo essa situação. Talvez a história se repita hoje, meus irmãos. Quantos de nós, diante dessa pandemia, não questiona por que é que Deus permitiu que acontecesse isso? E muitas vezes a gente esquece de olhar que o mal, muitas vezes, é fruto da escolha errada que o homem vai fazendo ao longo da sua vida. Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou para ficarmos numa fila de hospital penando. Deus nos criou para sermos felizes.
E eu preciso tomar posse dessa certeza. Eu sou um filho amado de Deus, eu preciso ser feliz. Mas essa felicidade muitas vezes depende da responsabilidade de outras pessoas. Um grupo que só destrói o planeta, lá na frente nós vamos sofrer as consequências. Então o sofrimento muitas vezes vem por escolhas erradas ou pela ambição do homem ao longo de toda a sua vida. Não é obra de Deus. Atribuir o sofrimento a Deus é leviandade da nossa parte. E eles estavam assim. Aquilo que o profeta Ezequiel havia anunciado já havia passado muito tempo e Deus estava demorando muito. E aí eles questionavam: será que nós fomos enganados de novo? Então começa a aparecer alguns profetas. Gente, isso no ano 550 antes de Cristo. Começa a aparecer alguns profetas trazendo mensagens de esperança, de consolação, anunciando que a saída daquela situação estava próxima, que Jerusalém seria de novo restaurada, que seria bonita de novo, que em Jerusalém iria reinar a paz, a alegria. E no meio dessas mensagens, nós temos essa mensagem otimista do profeta Isaías, que vem falar de um servo escolhido. E Deus, ao escolher esse servo, Deus confiou a esse servo uma missão. E a missão desse servo vai acontecer diante de uma dor, de um sofrimento, numa entrega incondicional à palavra de Deus. O que é que diz lá no comecinho? Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. Olha que coisa interessante. Deus escolhe o seu servo, e Deus capacita esse servo com o seu espírito. Pus o meu espírito sobre ele. O dom do espírito sobre esse servo. O espírito, o ruá, o pneuma, o sopro, o vento. E será animado por esse espírito, diz o profeta. Será animado por esse sopro, que o servo vai cumprir a sua missão de forma simples, sem espetáculos, sem o uso da força, mas com bondade, com mansidão, com simplicidade. Versículo 2 da nossa primeira leitura. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Gente, o texto é muito claro. Deus atua no mundo através dos seus servos, através daqueles que Deus escolhe. E ao escolher, Ele confia uma missão. E para que essa missão seja cumprida, o que é que Deus nos dá como garantia, como reforço, senão o Espírito Santo? A força, o ânimo. Essa primeira leitura nos leva a refletir sobre a nossa atuação na comunidade. Aquilo que eu faço, por mais bem feito que seja, não é obra minha, se Deus não estiver agindo em mim. É obra da minha vaidade, é obra da minha prepotência. Ao passo que, se eu permito que Deus haja na minha vida, aí sim, eu vou dar sempre o melhor. Eu vou sempre fazer a melhor coisa. O trabalho bem feito não são minhas qualidades, mas é Deus que age em mim. Então, sem essa de dizer para os outros: olha, fui eu que fiz tudo isso. Olha que bonito, fui eu quem fiz. Isso é vaidade, gente. Isso não deixa Deus agir em nós. Isso não deixa o Espírito agir em nós. Eu fico com o pé atrás quando eu passo por uma comunidade e escuto alguém dizendo: o padre fulano foi o melhor padre que passou por aqui. Não seria nada se Deus não estivesse agindo nele. E a gente percebe quando Deus age, quando se colhe os frutos. Se não tem frutos, então é pura vaidade. Eu tenho uma certa dificuldade de enxergar Deus
na ação de algumas pessoas que fazem as coisas somente para aparecer, somente para ser elogiada pelos outros. Eu tenho uma dificuldade muito grande, até mesmo de achar uma missão confiada por Deus em determinados padres que conseguem arrebanhar gente para si. Aí quando ele vai embora, vai todo mundo atrás, a igreja fica falida. A verdadeira missão é quando nós conseguimos arrebanhar pessoas e gente para Cristo. E aí pode trocar padre, pode, eu vou ser perseverante. É certo que a gente tem certas afinidades com alguns padres. Não estou dizendo disso, eu estou dizendo daquela comunidade que briga porque o padre não celebrou com a casula branca. Não é isso que eu estou dizendo, gente. Mas são padres e são pessoas que arrebanham gente, arrebanham almas para Cristo. Depois a nossa segunda leitura, tirada lá do livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. Esse livro, os Atos dos Apóstolos, nós lemos grande parte dele no tempo da Páscoa, quando fala da expansão do cristianismo, ou até mesmo da expansão dos seguidores de Jesus, a partir do testemunho dos apóstolos. Por isso que se chama Atos dos Apóstolos. Então nós podemos dividir esse livro em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, que está o texto de hoje, fala da difusão e da expansão do cristianismo dentro do território da Palestina. Palestina, onde hoje fica a Jordânia, onde fica Israel, o Líbano, a Cisjordânia, aquele território. Então, até o capítulo 12, fala da experiência dentro desse pedaço de terra somente. E esse anúncio foi feito por quem? Por Pedro e pelos 12. Então, vamos deixar muito claro. Dentro do território da Palestina, quem anunciou o evangelho foi São Pedro, com os 12 escolhidos por Jesus. Depois do capítulo 12 para frente, fala do evangelho que foi anunciado fora dos limites da Palestina. E quem foi o responsável para anunciar o evangelho fora da Palestina? Senão São Paulo. São Paulo não era discípulo, não era apóstolo de Jesus. São Paulo nem conheceu Jesus fisicamente. São Paulo foi alcançado por Jesus e nós vamos celebrar a festa da conversão, dia 25. Nós vamos perceber que o amor vai ao encontro de Saulo. E Saulo fica conhecido como o apóstolo dos gentios, aquele que leva o evangelho para o lugar mais longe possível. Então, do capítulo 12 para frente, fala da difusão do evangelho fora dos limites da Palestina. Só que o texto que nós lemos hoje começa dizendo assim. Vamos olhar lá a segunda leitura. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse. Mas por que é que Pedro tomou a palavra, gente? A interpretação de um texto, ela começa quando eu começo a fazer perguntas sobre esse texto. Pedro tomou a palavra e disse, mas o que levou Pedro a tomar a palavra? Aí a gente precisa voltar um pouquinho, lá no capítulo 9, no versículo 32. Que não está aí no nosso texto, mas a gente pode anotar e procurar em casa. Aconteceu que estavam anunciando o evangelho às margens do mar Mediterrâneo. Pedro e os companheiros. As margens do mar Mediterrâneo é onde hoje está o Iraque e a Arábia Saudita. Pedro estava ali anunciando o evangelho. De repente, impulsionado pelo Espírito Santo, ele entra sem ser convidado na casa de uma pessoa, na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, era um soldado de Roma. E dentro da casa de Cornélio, Pedro começa a falar de Jesus.
começa a falar de fé. E o resultado disso é que a casa inteira foi batizada. Olha que bonito, gente. Anunciou Jesus na casa de um centurião romano e a casa inteira foi batizada. Numa casa tem crianças. Aqui está uma das explicações para o batismo de crianças. A casa inteira foi batizada. Então Cornélio foi o primeiro pagão a ser admitido no cristianismo por um dos 12. Agora, imaginem só a confusão que deu na comunidade. Certamente apareceu alguns encardidos lá dizendo: como é que pode aceitar uma pessoa que é pagã dentro do nosso grupo? Como é que... gente, tem muito disso nas nossas comunidades. Uma vez uma senhora me disse: padre, eu não vou mais na igreja porque o povo só fica reparando uns dos outros. Eu falei: se a senhora é uma também. Porque se a senhora está falando isso, é porque a senhora repara que os outros estão reparando. Então busquem a igreja, mas busquem por causa de Cristo. Não se preocupe se quem está do teu lado está com uma roupa de grife ou se está sem roupa. A centralidade da nossa experiência precisa ser Cristo. Não pode ser o defeito do outro. E isso aconteceu na comunidade quando Cornélio foi batizado. E aí Paulo, depois daquela murmuração toda, diz que Pedro toma a palavra. Aí começa a leitura de hoje. Portanto, nós precisamos parar com isso, de achar que nós somos melhores do que os outros. Nós precisamos ser melhores do que os outros, mas no serviço, não na arrogância, não na prepotência. E por fim nós temos o evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, o capítulo 1, que nos apresenta Jesus indo ao encontro de João Batista para ser batizado. Um pouco antes, nós vimos que aconteceu um protesto ali. João não queria batizar Jesus. E Jesus insiste: deixa do jeito que está. Precisamos colaborar, precisamos cumprir a justiça. Sabe, gente, por muito tempo eu fiquei pesquisando e pensando nesse gesto de Jesus. Por que é que Jesus quis ser batizado? Mesmo diante daquilo que significava o batismo de João Batista. O batismo de João Batista era um batismo de mudança de vida, e Jesus não precisava mudar de vida. Diante da visão que João tinha do mundo, o mundo precisava ser totalmente destruído para começar de novo. E de repente Jesus entra na fila para ser batizado. Aí eu lembro dos padres da igreja, Santo Ambrósio, que dizia que se eu quero que o outro faça alguma coisa, então que eu faça primeiro. E aí o mesmo Santo Ambrósio vem dizer que Jesus quis ser batizado nas águas porque ele queria que aquelas águas fossem santas. Não para tirar o pecado, porque Jesus não tinha pecado, mas porque aquelas águas pudessem conceber a força de santificar quem fosse batizado pelas águas. Olha que coisa bonita. E aí nós temos as consequências do batismo de Jesus. E a primeira consequência, o céu se abre. Portanto, abriu-se o caminho para restabelecer de novo o contato com Deus que o homem havia perdido pelo pecado. E aí diz que o Espírito desce em forma de pomba, sinal de uma nova criação. Esse mesmo Espírito que lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, pairava sobre as águas. Esse Espírito que ofereceu um novo começo a Noé, quando a pomba volta com aquele ramo verde depois do dilúvio, Gênesis 8, capítulo 8, versículo 11. Isso quer nos ensinar que a vinda de Jesus representa também um novo começo. E por fim, Jesus é chamado de Filho amado, para dizer que o mundo vai ser preenchido por esse amor de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Nós também recebemos o batismo.
Então nós precisamos fazer com que esse amor que um dia nos contagiou, também contagie cada irmão, cada irmã. O dia que o mundo for totalmente preenchido por esse amor de Deus, certamente nós estaremos vivendo o céu aqui na terra. Peçamos nessa Eucaristia que essa graça de Deus chegue até nós. Hoje nós precisamos que o céu se abra de novo e derrame sobre as nossas vidas o amor infinito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo somos uma nova criatura, as coisas